Olá, nós vamos iniciar hoje mais uma aula nossa de homilética do curso Lidere da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também aqui disponível no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana dos IPs. Meu nome é Jonatas, sou pastor da Igreja Presbiteriana dos IPs, professor aqui do Instituto Lidere. Hoje nós vamos falar sobre as pesquisas necessárias para nós prepararmos o nosso sermão. Na aula de homilética, então, como nós preparamos o sermão, entregamos isso na melhor qualidade possível para a igreja, uma etapa fundamental antes do sermão é a pesquisa. A correta interpretação de um texto será determinante para a elaboração de um excelente sermão. Ferramentas indispensáveis para isso, então, são exegese e hermenêutica. Não dá para você pregar um bom sermão se você não tiver preparo, conteúdo. Como eu disse na aula anterior, um bom orador até consegue prender a atenção do seu público por alguns minutos, dada a sua habilidade e capacidade retórica, mas não mais do que isso, não mais do que esses poucos minutos se ele não tiver conteúdo. Um conteúdo claro, muito bem organizado, fruto de uma boa pesquisa feita, fará com que a técnica daquele orador, somado tudo isso, entregue aos seus ouvintes um conteúdo excelente e, naturalmente, também prenda a atenção destes para aquilo que está sendo falado. Eu quero falar um pouquinho, já que estamos falando da ideia de conteúdo, mostrar um pouquinho a bibliografia do que eu estou usando, né? Eu não comentei isso nos vídeos anteriores. O principal livro que nós estamos adotando aqui no nosso curso é esse daqui do Haddon Robson, Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de um sermão expositivo. Este é o principal livro que nós estamos usando. Esses outros dois livros aqui são livros de apoio bem interessantes, com essa mesma temática de como preparar e entregar os sermões, né? Então, está aí na nossa bibliografia também, na nossa ementa. E um livro muito especial, que eu gosto muito também da área de pregação, este daqui do Bryan Chapell, Pregação Cristocêntrica, principalmente no que diz respeito às aplicações, como apresentar Cristo por meio do nosso sermão, livro preciosíssimo. Então, está aí um pouquinho do meu conteúdo de pesquisa para as nossas aulas. Como eu disse, não adianta ter boa retórica se você não tem conteúdo a ser transmitido. Vamos falar um pouquinho então dessas duas ferramentas, exegese e hermenêutica. O que é a exegese? Interpretação do texto com foco na análise textual. Tanto a exegese quanto a hermenêutica são interpretações de texto. É como nós vamos interpretar e entender aquilo que nós estamos lendo na Escritura. Quando a gente pensa na exegese, a gente está focado na análise das palavras, tanto na questão gramatical, ortográfica, né, a questão morfológica, então o que aquela palavra significa isoladamente, independente do seu contexto, independente da frase. A gente olha, por exemplo, aspectos etimológicos, né? Como que aquela palavra foi formada, quais são os aspectos que envolvem aquela expressão. E então a gente faz depois a análise sintática, né? Como que na sintaxe aquela palavra vai ser entendida, compreendida. Então essa exegese é sempre esse estudo mais aprofundado, mais detido na análise textual. Entender o texto depois de compreender muito bem as palavras, a colocação delas na oração e também a questão gramatical do emprego das mesmas, né? A questão hermenêutica é a mesma interpretação de texto, só que com foco em aspectos históricos, culturais e literários. Então, se no primeiro momento na minha exegese eu me detive a olhar muito bem as palavras no seu sentido real, agora eu vou olhar para a grande floresta, tentando entender o porquê o autor usou aquela palavra, aquela expressão, daquele jeito, com aquele tempo verbal, com aquela forma da qual ele quis registrar. O que vai determinar isso? Contexto histórico, contexto literário, questões culturais. E o que são essas coisas, né? A gente vai explicar, mostrar daqui a pouquinho para vocês um modelo que eu sugiro de linha de pesquisa e explicarei então essa ideia de contexto literário, contexto histórico, análise de palavras e tudo mais, ok? Nós nos valemos do método de interpretação conhecido como histórico-gramatical. Então, nós fazemos interpretação de texto e usamos este método histórico-gramatical. O que significa isso? O método histórico-gramatical
tem por objetivo achar o significado de um texto sobre a base do que as suas palavras expressam no seu sentido mais simples. Então, essa é a ideia de uma análise gramatical, à luz de um contexto histórico em que foram escritas. Então, histórico gramatical. Então, a palavra foi escrita de uma forma e a forma destas palavras são importantes. É a análise do texto, é a análise detida da palavra, é a questão exegética. E historicamente também, aquelas palavras foram escolhidas para atender toda uma realidade em torno daquele que escreveu. Estamos falando então desse aspecto histórico, por isso histórico gramatical. É a exegese, a hermenêutica, a exegese e esses instrumentos todos de contexto, cultura, que vão nos ajudar a compreender o texto. Se eu não compreendo o texto, eu não extraio dele as verdades. Se eu não extraio deles a verdade, eu não prego a verdade. Se eu não prego a verdade, eu não estou entregando um sermão, eu não estou exercendo o ofício profético em nossos tempos. Lembram disso? Quando nós falamos na aula anterior, o que é o sermão? É nós, dentro do exercício profético, que é profetizar, falar aquilo que Deus nos manda dizer à igreja. Deus faz isso por meio da Bíblia, então eu entendo aquilo que eu estou lendo, é muito importante. Quando eu entendo, eu posso dizer realmente Deus está dizendo isso, porque eu analisei as palavras, porque eu analisei todo o contexto, e agora eu posso afirmar categoricamente, é isso que Deus está querendo dizer, e então a gente passa para as próximas etapas, que é estruturar esta entrega da mensagem que Deus está nos dando. Né? Importância da pesquisa. Primeiro, auxilia nosso estudo diário das Escrituras. Então, você fazer uma boa pesquisa, isso te ajuda. Às vezes nós lemos algumas palavras, né? Com certeza isso já aconteceu com você, esbarrar em jactância, concupiscência. Estamos falando aqui apenas da tradução, nem estamos falando do texto original, né? Mas da nossa própria tradução em português, às vezes a gente já tem que parar, olhar e falar, mas o que significa isso, né? As concupiscências da carne, né? E aí a gente para, vai analisar, vai pesquisar, vai conhecer, entender, e isso nos auxilia na compreensão da Bíblia no nosso estudo do dia a dia. Ferramenta para ensino da Bíblia, então, a pesquisa é importantíssima, importante ferramenta para que eu possa ensinar a Bíblia para os meus ouvintes e evita erros simples como estes. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Né? Vamos lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, quantos de vocês já ouviram essa expressão e em seguida usadas nesse contexto? Nós somos poucos, mas Deus está aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei também. Essa é uma citação do texto lá de Mateus 18, que nada tem a ver com esta ideia de justificar o pouco número de pessoas nas nossas reuniões. Quando Jesus escreveu para nós, quando Mateus escreveu para nós essas palavras de Jesus, ele estava se referindo ao momento em que Jesus tratava acerca da excomunhão, e uma decisão tão difícil como esta, que pesa sobre a liderança da igreja, ela é ratificada por esta autoridade que Deus está incumbindo sobre estes 2 ou 3 que, como conselho reunido, terão que tomar uma decisão de excomunhão. Então veja, usar esse texto fora do contexto próprio dele, que é a ideia da excomunhão, de uma decisão difícil como esta, pode até ser uma verdade em alguns momentos, na verdade, claro que em todos, quando está 2 ou 3 reunidos, ou até quando está uma só pessoa ali em algum lugar, claro que Deus está ali. Então veja, isso não justifica a ideia do uso que por vezes nós damos. Na igreja lá vazia, 2 ou 3 irmãos, está vendo, irmãos? Olha, nós somos poucos aqui, mas Deus está aqui conosco, porque a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Claro que isso é verdade. Se você estivesse sozinho na igreja também seria verdade. E se a igreja estivesse vazia também seria verdade. Deus está ali porque não há como nós nos ausentarmos da presença de Deus. O que significa dizer então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome? Significa que diante de uma decisão tão difícil como a excomunhão, o Senhor está ali validando aquela decisão. Um outro erro, né, que nós temos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né, o texto lá do Salmo 37. Então a pessoa lê isso e fala, tá vendo? Olha, você tem que agradar a Deus, você tem que ter uma vida de santificação, você tem que amar o Senhor verdadeiramente e agradar ao Senhor, e quando você fizer isso, Deus vai realizar os desejos do seu coração. E aí eu te pergunto, é errado você agradar a Deus e ter uma vida séria de santificação, de busca pela santidade? Claro que não, isso é uma verdade, mas não é a verdade do texto. Porque o texto não está dizendo para que você agrade a Deus, mas para que você agrade-se do Senhor. Agrada-te do Senhor, tenha contentamento, satisfação
com as coisas que Deus tem te dado e Ele realizará os desejos do teu coração. Um outro texto muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso vencer qualquer levante do inimigo, pode vir qualquer coisa contra mim, calúnias, difamações, o próprio Satanás pode se levantar, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu serei mais que vencedor, etc. e tal. Um grande equívoco, né? Quando nós lemos o texto, dentro do seu contexto, o Paulo está nos falando sobre a condição da perseverança dos santos. Deus persevera os seus. É o próprio Deus quem nos sustenta, que sustenta a nossa fé e nos faz sempre fiéis a Ele. E isso, diante disso, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então não perderemos a nossa salvação, porque é Deus quem nos fortalece, é Ele quem nos faz perseverar. Vamos lá, outros exemplos simples aqui do método histórico gramatical. A gente sempre tende a achar a língua do outro mais difícil, né? E não nos atemos à realidade do quanto o nosso próprio idioma é complicadíssimo. Então eu estou usando aqui um exemplo bem simples para que vocês entendam essa ideia de olhar uma afirmação dentro de uma análise da palavra e do contexto, né? Então vamos à primeira frase. João comeu manga verde. E aí tem as imagens aqui, né? Você tem um cavalo manga larga, você tem a fruta manga verde, você tem a manga de uma camisa, você tem o mangá, né? Qual dessas imagens está se referindo à primeira frase? A manga verde. Agora, como que nós sabemos disso? Porque nós conhecemos a expressão manga verde, nós analisamos a palavra e sabemos, através do contexto, a ideia de se comer. Então você só come algo, obviamente, que é possível, um alimento, e cavalo não é alimento, não no sentido de um manga larga, né, como um substantivo para o nome da raça de um cavalo. A manga de uma camisa também não é alimento. A manga verde é uma fruta, é um alimento, então este eu posso comer. Para nós chegarmos à conclusão de que isso se refere à fruta, nós tivemos que analisar as palavras. Nem analisamos muito a ideia de contexto, mas analisamos as palavras. Se comeu, comeu algum alimento. E qual alimento é? Então, se eu vou pensar, né, que manga é esta aqui que o texto está dizendo? É o alimento, não a manga de uma camisa, nem o mangá de um quadrinho, nem a manga larga de um cavalo, da raça do cavalo. João vestiu manga curta. Mais uma vez, você vai analisar então o contexto da palavra, as palavras em si, e vai entender. Ah, está falando de uma roupa, de uma camisa com manga curta. Ainda que a palavra camisa não esteja aí, você entende isso por uma análise das palavras. João montou um manga larga. Ainda que a palavra cavalo manga larga não esteja aí, quando você analisa o contexto das palavras, quando você analisa cada frase, né, cada palavra da frase, você conclui então que está se referindo à montaria de um cavalo. Tudo isso é interessante nós destacarmos, que embora sejam exemplos muito simples, é simples para a gente que fala português e sabe o que é um cavalo manga larga, o que é uma manga verde, o que é a manga de uma camisa e o que é um mangá, um quadrinho. Para nós é fácil. Agora imagine um estrangeiro lendo numa frase a ideia manga e tendo que se deparar com essas 4 possibilidades. Será que está falando do quadrinho japonês? Será que está falando da manga de uma camisa? Será que está falando de um alimento? Será que está falando da raça de um cavalo? As 4 possibilidades são possíveis. Para nós, brasileiros, é fácil. A língua portuguesa, que é a nossa língua nativa, nos faz entender isso com muita facilidade. Mas para alguém de fora entender, compreender o sentido da nossa frase, ele vai ter que analisar cada palavra. Por isso a pesquisa é importante. Nós não somos hebreus, nós não somos judeus e não falamos grego. Esse não é o nosso idioma. O hebraico não é o nosso idioma, nem é a nossa cultura. O grego não é o nosso idioma, nem é a nossa cultura. Por isso, se eu não pesquisar, eu corro o risco de dizer algo que não é verdadeiro sobre o texto da Escritura. Ok? Mais exemplos, né? Vamos ver um pouquinho dessa ideia histórico, né? Eu dei muito o exemplo na frase anterior, a ideia de analisar palavras, né? A ideia quase que da exegese da palavra. Então, eu analiso cada palavra e vejo que montar tem a ver com montaria, só pode se referir a um cavalo. Vejo que comer tem a ver com alimento, só pode ser a manga verde. Vejo que vestir tem a ver com vestimenta, com roupa, só pode ser então a manga curta. Agora, vamos pensar
numa análise não das palavras, não no aspecto exegético, mas no aspecto de contexto, para nós compreendermos aqui o que é esta avaliação histórica, né? Então, método histórico-gramatical. Eu dei exemplos gramaticais, vou usar exemplos históricos contextuais aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é este que Deus amou? Deus amou o planeta e deu a vida dele para que o planeta tenha vida eterna, para que o planeta creia nele? Nos parece incoerente isso. Então, que mundo é esse? Se não é o planeta, o globo, seria este mundo, então, a condição caída, né? Como às vezes nós falamos, a pessoa é mundana, as coisas deste mundo. Claro que não, Deus não deu a sua vida e nem quer que o mal creia nele, né? Mas aqueles seus escolhidos. Então, quando nós lemos mundo aqui, estamos falando de quem? Estamos falando daquele, o todo mundo, né? Aqueles que o Senhor escolheu para a salvação. Outro exemplo aqui, não peço que os tire do mundo, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Mundo aqui está se referindo a toda a gente? Tirar eles de dentro das pessoas? Claro que não. Mundo aqui está se referindo à ideia da maldade, que os tire da maldade, mas que os livre do mal? Também não faz sentido. Que mundo está sendo referido aqui? A ideia de planeta. O que não é verdade na frase anterior é uma verdade nesta frase. Não peço que os tire deste planeta, desta realidade terrena e os leve para o céu, por exemplo, mas que deixe-os ali, mas livres do mal que está aí neste contexto de mundo caído. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Veja, mas Deus não amou o mundo. Por que eu não posso amar o mundo, se Deus amou o mundo? Porque, obviamente, mundo do texto de João 3,16 não é o mesmo contexto de mundo lá de 1 João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O mundo aqui é o aspecto mal, aquilo que é afetado pelo pecado, caído, as inclinações perversas. Não amei a estas inclinações, nem aquilo que há neste século, nesta era perversa. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Então veja, o mundo aparece 3 vezes aqui e se referindo sempre ao mesmo contexto. Não ao planeta, Deus ama a sua criação, não às pessoas, Deus ama as pessoas escolhidas, mas a ideia de mundo aqui no sentido carnal, no sentido pecaminoso. Ok, um modelo de roteiro para a nossa exegese, para os nossos estudos, né? Então eu dei exemplos aqui da importância da interpretação, usei frases aqui e versículos bíblicos, como acabamos de fazer, para mostrar para vocês como é importante pesquisar e entender corretamente as frases para então aplicar isso para a igreja. Vamos na prática descobrir como que a gente faz essa nossa pesquisa. Eu coloco aqui um roteiro de 8 passos que vocês devem fazer. Uma sugestão que eu sempre dou para os meus alunos nessa matéria. Pega isso daqui, imprime isso. Imprime esse roteirinho desses 8 passos, cola ele lá na sua escrivaninha, cola ele lá em algum lugar que você usa para fazer seus estudos, para preparar seu sermão, a mesa do seu escritório, a mesa da sua cozinha. Deixa isso acessível para você. E aí você vai, primeiro, identificar o texto. Que texto que eu vou pregar? Por que eu escolhi esse texto? Quais são os motivos que me fizeram escolher esse texto, pregar esse texto, falar desse texto? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Segundo, qual é o contexto em volta do texto que eu escolhi? Quais são as questões históricas daquele período? Quem é o autor? Em que ano isso foi escrito? Né? Por que isso foi escrito no sentido histórico? Né? Segundo, aí, dentro da ideia de contexto ainda, né? Qual o contexto literário próximo? Ou seja, quais são os textos bíblicos que estão ao redor? Se eu estou pregando o capítulo 10, o que está sendo dito no capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12? É importante você olhar a literatura próxima em volta do seu texto para não fazer nenhuma afirmação equivocada. Né? Como eu usei o exemplo lá de Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Se você fecha só naquele versículo, isola ele do seu contexto, você não vai afirmar a verdade sobre o conteúdo ali. É importantíssimo então que você pare e veja, né, qual é o contexto que o seu texto está inserido. O contexto literário próximo e o contexto remoto. Qual é a ideia de contexto remoto?
Por exemplo, imaginemos que você esteja numa carta do apóstolo Paulo. Quais são outras cartas de Paulo que ele fala talvez do mesmo assunto? Pensando em contexto remoto, pense, por exemplo, este assunto foi tratado no Antigo Testamento, ou se você está no Antigo, é tratado no Novo Testamento. Onde na Bíblia isso se encaixa, né? Aquele texto, aquela minha porção, se eu estou falando dela no período dos reis, né? Como foi isso, né? Quem escreve, quem são os profetas que estão nos dias dos reis? Então, essa é uma análise que a gente vai fazer de contexto remoto. Um exemplo aqui para a gente gravar, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 127, este é um salmo do período de exílio, o povo estava exilado ali na Babilônia. Então, quais são os outros livros da Bíblia que falam de exílio babilônico? Jeremias, você lê Daniel, você lê então Ezequiel, são livros que registram esse período de exílio que nós podemos ler para compreender um pouco melhor o Salmo 127, e isso seria a minha pesquisa de contexto remoto. Análise textual, é aquilo que nós falamos, da ideia exegética, né? Veja a gramática, veja as traduções, né? Sempre pegue cada palavra, está lendo o texto, não entendeu, não sabe o significado daquela palavra, anota do lado, vai pesquisar depois, no dicionário normal mesmo de língua portuguesa, faz análise de gramática, isso aqui é um verbo ou não, qual é o tempo desta ação, como isso está se desenvolvendo, compare traduções, né? Veja quais são as traduções que você tem aí na sua mão, talvez NVI, revista atualizada, revista corrigida. Veja como é dito as coisas em traduções diferentes para ver se de fato o seu texto, a sua compreensão está correta. Às vezes numa primeira tradução é muito difícil entender, você vai para uma segunda, tem mais clareza. Então faça essa comparação, coloque o seu texto em 3, 4 traduções, uma do lado da outra. Fazer isso pela internet hoje, irmãos, é muito mais fácil. No passado você tinha que ter 4, 5 bíblias de traduções diferentes, abrir aqui na sua mesa e ter aquele monte de coisa ali. Hoje não, você abre 3, 4 abas diferentes lá no seu Google Chrome e consegue ir comparando as versões. Faça isso, é muito fácil, muito prático para os nossos dias, né? Quarto passo, então, vai seguindo passo a passo. Escolheu o texto, viu as análises de contexto, viu a análise das palavras, gramáticas, traduções, faça o comentário, né? O que diz o verso 1? O que diz o verso 2? O que diz o verso 3? O verso 4? Tente comentar você mesmo aquilo que está sendo dito em cada um dos versículos que você está ali estudando. Depois, quinto passo, teologia. Quais são os ensinamentos teológicos que esse texto está me dando? Então vou fazer uma pesquisa. Esse texto está falando do quê? Nossa, está falando de ressurreição dos mortos, está falando da ressurreição de Cristo, que Cristo morreu. Se ele morreu e está falando da pessoa de Cristo, isso é cristologia. Se ele ressuscitou, está falando de aspectos ligados à escatologia. Se está falando da condição humana de Jesus, está falando do aspecto da antropologia. Então você tem muita teologia envolvida nos textos bíblicos. Quais são as teologias ali próprias sendo trabalhadas naquele trecho que você pegou para pregar, né? Olha, esse texto aqui nos fala sobre criação, nos fala sobre redenção, nos fala sobre justificação. Há ensinos teológicos sobre escatologia aqui que eu posso anotar, entender, explicar melhor para a minha igreja. Veja, se você detém bastante tempo fazendo essa análise teológica de quais são os conteúdos teológicos ali, você já tem muita coisa a ensinar para a sua igreja, pastoralmente falando, né, na exposição do seu sermão, né? Sexto, sétimo e oitavo são as partes que são o desdobro, né? É o desenrolar do seu texto. Depois que você estudou e cumpriu muito bem os passos anteriores, você vai saber qual é a mensagem para a época, ou seja, quem leu esse texto no primeiro momento, por que ele leu, e o que ele entendeu disso, e qual foi a relevância disso para aqueles que leram, qual é a mensagem para nós hoje. Então, para aqueles primeiros leitores, aquilo tinha um significado. Esse significado é o mesmo para nós? Às vezes é, às vezes não. Por exemplo, havia a proibição lá em Levítico 11 de se comer carne de porco. Para quê? Para se preservar vida em Israel, para que as pessoas não morressem ali devido à condição sanitária. É a Bíblia, é a palavra de Deus, toda a escritura é útil, toda ela. Eu não posso só selecionar alguns trechos que eu acho. E se eu tiver de pregar Levítico 11, o que eu vou afirmar? Qual é a mensagem para a época? Que eles não deveriam comer carne de porco, senão eles morreriam, e Deus quer preservá-los vivos. Mas isso é verdade para nós hoje?
Eu preciso não comer carne de porco para permanecer vivo? Não, isso não é uma verdade. Hoje nós temos um controle e um rigor sanitário que no deserto aquele povo não tinha. Mas significa, mas como que eu aplico esse texto na minha vida hoje? No mesmo sentido, existem coisas que ainda não se deu o tratamento correto, que ao comermos isso atentará contra nós. Então isso é proibitivo para nós. Aquilo que vai nos destruir, nos matar, fazer muito mal, prejuízo à nossa saúde, deve ser deixado de fora da nossa dieta alimentar, de fora dos nossos hábitos, da nossa prática. Nos dias em que Levítico 11 foi escrito, a carne de porco era algo mortal. Hoje essa não é uma verdade, não é mais uma realidade, não porque a Bíblia mudou ou porque os tempos mudaram no que diz respeito a ser pecado ou não, mas no que diz respeito ao cuidado do próprio manuseio do alimento. Como se manuseava carne de porco no passado, não é como se faz hoje. Então, hoje eu posso me valer disso sem nenhum prejuízo à minha saúde, mas, no entanto, ainda algumas outras coisas são prejudiciais, são venenosas, são danosas para a nossa saúde, e em respeito à Escritura, aquilo que Deus nos ensina proibindo alimentos que causam mal para o seu povo, a gente também adota e aplica isso para as nossas vidas em nossos dias. Aplicação cristocêntrica, né? Depois que eu entendi a mensagem do texto na época, fiz a transposição disso para os nossos dias, como que eu enxergo Cristo Jesus nesse texto e como que eu prego o Evangelho por meio deste texto? O que é o Evangelho? Nós somos pecadores, nós precisamos de Cristo, sem Cristo nós vamos para o inferno, a nossa fé em Cristo será evidenciada por verdadeiro arrependimento. Então, esta proclamação do Evangelho precisa ser feita em todo o sermão nosso. Então, como que você aplica o Evangelho para nós? Né, de acordo com, dentro daquele texto. Então, isso é muito importante nós sabermos fazer esta análise, né, da aplicação cristocêntrica também. Seguiu esses passos aqui do sermão, você tem sua exegese pronta, você tem sua pesquisa pronta e você vai conseguir, com certeza, aí, entregar um bom sermão, organizar um bom sermão. Nós vamos falar sobre narrativas em nosso curso, né? Vocês vão ter que fazer um trabalhinho ao final aqui pregando narrativa. Eu trouxe aqui um quadro dentro daquilo que seria comentário, né? Então aqui na nossa exegese, na parte aqui no item 4, comentário, é a forma de nós entendermos aquele texto, né? Como que a gente faz isso se estivermos diante de uma narrativa? Quando eu dou essa matéria de hermenêutica, eu mostro como que a gente faz esse mesmo quadro aqui de aplicações, de compreensão de comentário. Eu faço isso para todos os tipos de literatura bíblica. Então você tem narrativas, você tem profecias, você tem cartas, você tem livros de sabedoria. Então, para cada um desses tipos de literatura que existem na Escritura, nós também temos uma forma correta de se compreender melhor aqueles textos, né? E esse aqui é uma forma de te ajudar nesse roteiro aí para exegese, para compreensão, para você conseguir fazer bem uma narrativa, fazer bem o seu trabalho, né? Então você está lá, fez toda a análise das palavras, destacou tudo que você entende e não entende do texto. Você foi lá, fez um bom trabalho de pesquisa, de contexto histórico, de autoria, do porquê aquele livro foi feito, do ano que aquele livro foi feito, quais eram os acontecimentos daquela época, quem é o autor, como ele viveu, como ele era. Você já fez todo esse trabalho. Ok, você vai para o texto agora. E digamos que você esteja diante de uma narrativa. Como que você vai entender a narrativa? Como é que você vai destrinchar aquilo para você entender? 4 passos aqui em narrativas. Primeiro, anote quem são os personagens. Então, eu estou lendo aqui, vou pegar o exemplo de Lucas 15, parábola do filho pródigo. Quem são meus personagens? Eu tenho o pai, eu tenho o filho, eu tenho o irmão mais velho, eu tenho os amigos do filho pródigo, do filho perdido. Então, são esses os meus personagens, ok? Dentro da parábola de Lucas 15, são os meus personagens. Qual é o cenário? O primeiro cenário é a fazenda do pai, de onde sai o filho, a fazenda de onde o filho vai pedir a herança do pai. Segundo cenário é o filho gastando toda a riqueza do pai com seus amigos em meio a uma vida louca na cidade. Depois ele vai para a fazenda de porcos, ser cuidador de porcos, é o terceiro cenário, e volta novamente para a casa do pai, uma repetição aí do primeiro cenário. Então você tem 3 cenários aí, que é a fazenda, a cidade
e a fazenda de porcos, né? Então são os três, e a partir desses cenários você consegue compreender um pouco a história. Ah, mas é só anotar? Não. No caso da parábola do filho pródigo, nós estamos falando de personagens fictícios, né? Jesus está usando uma parábola. Então você não vai ter informações de quem era esse pai, como ele vivia, onde ele nasceu, o que ele fez ou deixava de fazer. Você não vai ter informações sobre esse filho, nem sobre os demais personagens que nós citamos. Mas imaginando que é uma narrativa real, por exemplo, a conversão do apóstolo Paulo lá em Atos 9. Então você tem a figura de Jesus, a figura de Paulo, a figura de Ananias depois, na casa para onde Paulo vai. Então não é simplesmente anotar lá, são esses personagens, Jesus, Paulo e, e Ananias. É pensar, né, e colocar na frente quem foi esse Jesus, né? Quem é esse tal de Paulo, onde ele nasceu, o que ele está fazendo aqui nesse momento do texto, quem é Ananias, né? E registrar, assim você vai compreender o texto. O cenário é a mesma coisa, como era uma fazenda na época, né? Esse pai que tem aqui sua fazenda, como que era um sistema de fazenda na época? É como é nos nossos dias? Talvez seja, talvez não, vai pesquisar. Como eram as cidades, né? Esse jovem sai da fazenda, vai para a cidade, como eram as cidades na época, pesquisa, vai buscar saber, conhecer, entender como era a criação de porcos, para onde esse jovem vai depois, procure saber como era feito, onde se desenvolvia isso, quais eram os passos, quais eram as dificuldades nesse trabalho, as facilidades, os ganhos, vai buscar compreender os cenários. Depois você vai fazer uma análise dos fatos. Então você tem aí fatos que são, né, listando aí Lucas 15. O filho pedindo a herança do pai, o filho saindo de casa, o filho gastando dinheiro, o filho indo cuidar dos porcos, o filho reconhecendo que tinha feito besteira, o filho voltando para a casa do pai, o pai recebendo o filho, o pai fazendo uma festa para o filho, o irmão mais velho reclamando disso, tendo seu diálogo com o pai, e por fim, o pai explicando para ele a condição de alegria e felicidade que justificava a festa. Então, são 10 acontecimentos que nós temos aqui nesta narrativa. Lista os 10. Você vai ter que contar essa história para a igreja, você vai ter que compreender cada um desses movimentos. E esses movimentos têm muito a nos ensinar. Quarto passo para nós fazermos aí um entendimento, a compreensão de uma narrativa. N1, N2 e N3. Isso aqui se aplica a narrativas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Responda, N1, o que foi relevante para os personagens que você já elencou no item A? O que foi de relevante isso para eles? Né? Como isso impacta na vida deles? N2, né? Para a história de Israel, né? Para a história da igreja, como que isso é relevante? Né? Israel no Antigo Testamento, igreja no Novo Testamento. Como que isso é relevante? Né? Como é que a gente entende essa história que foi contada para as nossas vidas? E N3 na história da redenção. Né? Como é que a gente compreende isso na história de Israel para aqueles primeiros ouvintes e na história da redenção para os nossos dias? Então, por exemplo, em N1, a gente vê tudo aquilo que acontece com o filho, com o pai, como que isso é relevante, como isso impacta. Né? Aquela história estava sendo contada para os fariseus que questionavam Jesus. Qual o impacto disso na vida das pessoas que estão envolvidas ali? Olha, eles compreenderam a ideia do arrependimento, a ideia do perdão, a ideia da alegria de um pai que recebe o seu filho perdido. Isso foi impactante na vida daqueles fariseus que ouviram, porque eles estavam reclamando que Jesus comia com pecadores. Como isso é importante na vida da igreja. Olha, puxa, na vida da igreja é importantíssimo, né? Foi a partir, né, dessa compreensão de algo que os discípulos viram que mais adiante, lá em Atos, eles vão poder receber os gentios e ter compaixão dos gentios. Né? Quando a gente vê ali Pedro e Paulo, né, discutindo ali em Atos 15 acerca da situação da conversão dos gentios, aqueles discípulos que ouviram essa parábola tiveram que decidir depois sobre como tratar. E entenderam. E aquela parábola com certeza ajudou-os. Né? Puxa, agora a gente consegue entender que a alegria no coração do pai quando esse filho volta, quando esse filho se arrepende. Isso teve importância para a igreja no primeiro momento e tem importância para as nossas vidas também. Qual é a importância disso, né? O N3 da história para a gente? Também nós devemos nos alegrar com aqueles que estavam perdidos e voltaram e recebê-los prontamente
e entender o agir da graça, da misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Então eu dei um exemplo aqui. Lista os personagens e vai pesquisar quem eles eram. Lista os cenários e vai pesquisar como eles eram, como eram esses cenários. Liste os acontecimentos. Uma dica que eu dou, né? Depois que você listou os acontecimentos, tenta contar a história para sua esposa, para os seus filhos, né? E veja se eles vão entender. Toda história tem início, meio e fim. E obviamente Deus não vai errar ao contar uma história. Então toda a narrativa bíblica vai ser perfeita, vai ser plena, vai ser completa. Tem início, meio e fim. Então, depois que você listou os acontecimentos, conta essa história. Conte esses acontecimentos. Olha, havia um jovem, ele pede herança para o seu pai, sai de casa, vai para a cidade, gasta todo o dinheiro, se arrepende, volta. Conta toda essa história. E aí, amor, você entendeu? E aí, crianças, vocês gostaram da história? Compreenderam a história? Se você não tem a condição de contar a história, você não vai ter condição de pregar sobre ela. Então, listou os acontecimentos, pregue-os depois, são os fatos. Depois veja N1, N2, N3. Qual foi o impacto dessa história para aquelas primeiras pessoas que ouviram? Qual foi o impacto daquela história para a igreja, para o povo de Israel, anos depois? Qual foi o impacto disso para as nossas vidas, em nossos dias? O que a gente aprende com essa história? Pensa, organiza isso, anota isso, faz parte da sua pesquisa. Ok? Eu coloquei lá nas narrativas. Dentro dos evangelhos, comentando ainda sobre isso, personagens, cenários, N1, N2, N3, uma coisa só a acrescentar quando você faz uma narrativa em evangelhos é você comparar, né? Quando a gente se fala, por exemplo, de sinóticos, né? Aquilo que foi registrado em Mateus também foi registrado em Marcos e em Lucas, e vice-versa, né? Claro, a gente sabe que não são todos os textos, mas alguns são. Compara isso nos outros evangelhos, né? Como é que Marcos viu essa mesma história que Mateus está contando? Como é que Lucas viu e relatou essa mesma história que Mateus está contando? Então faça essa comparação. As histórias elas não se contradizem, elas se complementam. Então, às vezes uma informação que não tem no evangelista que você escolheu para pregar está lá presente em outros evangelistas e completa essa sua narrativa, né? Vamos lá, adiante. Para preparar o nosso sermão, né, seguido todos os passos da pesquisa, começa então agora a preparar o sermão. Eu costumo dizer que tudo que nós vimos até aqui, toda essa parte de pesquisa, tanto material que você vai ter que levantar. Né? Pensou aqui, você vai ter que fazer análise de palavras, então você vai ter que ter um bom dicionário do seu lado. Você vai ter que pesquisar cultura, história, autor, fazer essa organização de acontecimentos. Então, pensa quantos livros você vai sacar da sua estante, quantos sites você vai abrir pesquisando e procurando, quantas anotações você vai ter no caderno, como é que vai estar a sua cozinha, sua mesa depois disso. Vai estar uma bagunça à semelhança da foto que vocês estão vendo aí. E nessa bagunça está todo o seu material de pesquisa. Tudo que você pesquisou, tudo que você buscou. Pense uma coisa importante. Até agora você não fez o sermão. Até agora você só está pesquisando. O problema nosso é que a gente não gosta de pesquisar, a gente já quer logo chegar, ler o texto e falar, tá vendo, irmãos, a gente aprende isso, isso e isso. E é por isso que não dá certo, por isso que os sermões ficam sem pé nem cabeça, ficam chatos e a maioria das vezes infiéis à verdade do texto. Vai pesquisar sem se preocupar em como as pessoas vão receber aquilo. Vai pesquisar para você entender o texto. Vai bagunçar a sua cozinha, encher sua mesa aí de informação. Então aqui eu tenho um pouco sobre o autor, ainda que você não vá usar tudo aquilo. Aqui eu tenho um pouco sobre o mundo na época, como era. Então eu estou lendo aqui a história do filho pródigo, como eram as fazendas, eu fiz a pesquisa de quem eram os fariseus, para quem Jesus estava dizendo, como é que era o mundo nesse primeiro século, tá todas as minhas pesquisas aqui, de cultura e tudo mais. Eu fiz uma boa pesquisa literária, pesquisei os outros escritos de Lucas, os capítulos anteriores, os capítulos seguintes, e agora eu tenho aqui um bom material, um bom conteúdo. Tudo isso você juntou, todas as suas anotações, sua cozinha está uma bagunça. O que você vai fazer agora? Agora você vai começar a preparar o seu sermão. Eu coloco aqui então duas fotos, né? Uma da cozinha toda bagunçada, que é aquilo que fica lá dentro. Você não leva toda aquela bagunça da cozinha para a mesa. E uma mesa bonita, arrumada, organizada, com tudo bem colocado. O que é o sermão? É você pegar todo esse trabalho de pesquisa, que tem muitas coisas, mas separar aquilo que efetivamente você tem que usar, colocar na mesa do jeito certo, colocar no prato do jeito certo, para que as pessoas se alimentem. Então, é isso que nós faremos a partir de agora, nas próximas aulas.
pegar toda essa bagunça, toda essa pesquisa que a gente falou bastante hoje de como ela deve ser feita, organizar tudo isso e ver o que é muito e eu tenho que tirar um pouco, o que eu posso aproveitar daqui para colocar no prato só o que é realmente importante, só o que realmente é para as pessoas comerem e aquilo que a gente quer que as pessoas se deliciem naquela boa refeição, que é o sermão, que é algo do qual as pessoas devem ser edificadas, alimentadas e também ter prazer em ouvir. É isso aí, pessoal, que Deus abençoe grandemente vocês. Muito bom ter esta aula com vocês. Nossas dúvidas, para esclarecer as dúvidas, é só vocês mandarem mensagem para a gente, entrar na nossa sala de bate-papo também na quinta-feira, às 20 horas. E, obviamente, se você acessou esse vídeo depois, comente aí no vídeo, deixa a sua dúvida, assim que a gente puder, a gente vai responder e te ajudar também a acompanhar esse conteúdo de homilética. Muito bom estar com vocês, que Deus abençoe grandemente a sua vida.